o maior encontro que a gente tinha na área de energia era o Congresso Brasileiro de Energia. E era um congresso que reunia milhares de pessoas. Era um congresso muito grande. E num desses congressos, eu fui ver uma apresentação da Dona Conceição. Aquele auditório abarrotado, e Dona Conceição mandando ver, como sempre. Ali fascinando, completamente fascinando aquela plateia, né, cheia de engenheiro. E aí, lá no meio da apresentação, Dona Conceição soltou o seguinte: olha só, vocês engenheiros, vocês não decidem nada. Quem decide são os economistas. Vocês precisam saber mais de economia para construir o que vocês querem construir. Sem economia, não tem engenharia. Eu vi aquele troço, né? Da Dona Conceição. Eu me lembro que aquilo me marcou muito. Eu fiquei matutando sobre aquele negócio, né? Aí, a partir dali, eu falei assim: não, essa portuguesa está certa. Eu tenho que saber mais de economia. E aí eu decidi que ia fazer o meu doutorado, não ia fazer engenharia, não ia fazer em energia. Não, vou fazer em economia. E, se possível, lá no Instituto de Economia Industrial da UFRJ. Então, a Dona Conceição, ela mudou a minha vida, como mudou a vida de muita gente. Ela, ela influenciou muita gente. Gente que conhecia ela diretamente, e até gente que a viu simplesmente num seminário, numa palestra, né? Sem dúvida, não fui o único engenheiro que veio para o Instituto, né? Na fundação do Instituto de Economia Industrial, vieram o Saboia, que era engenheiro, o Tauíli, que era engenheiro, Ortega, que era engenheiro. Depois, nos anos 90, vieram para montar a parte de energia o Adilson de Oliveira, engenheiro, João Lizardo, Mário Poças, que foi meu professor, era engenheiro. Davi Kupfer, né? Davi Kupfer era engenheiro, engenheiro como eu, engenheiro químico, formado pela Escola de Química. Até o próprio Pinksfeld, agora, que é mais jovem, o Pincus, ele é químico, né? Formado lá no Instituto de Química da UFRJ. Na verdade, o que fascinava nós, engenheiros, na Conceição, a Conceição, né? O que nos fascinava na Conceição? Eu acho, pensando que a Conceição ela sempre exerceu uma atração muito grande sobre os engenheiros. E o fato, isso eu vejo lá pelo pessoal do Instituto Ilumina, né? Pessoal do setor elétrico. O fato dela operar a economia em um registro no qual o real, o concreto, tinha um peso muito significativo, o fato dela colocar o Brasil no centro das suas preocupações, das suas reflexões, eu acho que, sem dúvida, aproximava a Conceição das preocupações daqueles engenheiros justamente envolvidos na construção da infraestrutura do país e que, de fato, precisavam de algo mais do que a engenharia. E a Conceição trazia esse algo mais em termos de economia, de história, de política. Enfim, a Conceição colocava a gente no cerne da disputa pelo futuro do país. Então, a Conceição ela não influenciava apenas os economistas, ela influenciava os engenheiros, ela influenciava os advogados. Na verdade, ela influenciava todos aqueles que estavam interessados em construir um país. E aí eu lembrei muito de uma história contada pelo Eduardo Galeano, do escritor, né, uruguaio, né? E que o Eduardo contava uma história que eu acho que tem muito a ver com a Conceição e com tudo isso, né? Eduardo contava que havia na Colômbia, né, um homem que conseguiu subir aos céus. E quando ele voltou, ele disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana. E disse que nós somos um mar de fogueirinhas. O mundo, disse ele. O mundo é um
de gente, um montão de gente, um mar de fogueirinhas. E cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes, fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente, sim, existe gente de fogo sereno que nem percebe o vento. E gente de fogo louco que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam e nem queimam. Mas outros fogos incendeiam a vida com tamanha vontade, com tantas ganas, que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chega perto se incendeia. Dona Conceição era isso, um fogo grande, um fogo que iluminava, um fogo que incendiava. Dona Conceição, ela foi importante para muita gente. Iluminou, incendiou muita gente. Um fogo grande, bem grande. Obrigado, professor.